Essa semana eu me lembrei de uma história que eu certa vez falei do Evangelho para uma pessoa, falei do sangue de Cristo, que ele purifica o pecador de todo o seu pecado e é o suficiente para salvar aqueles que nele crê. E falei do Evangelho da graça, né, e tudo mais, e essa pessoa começou a chorar. E na hora eu fiquei sem entender, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E acabei vindo embora e depois de um tempo essa pessoa me mandou algumas mensagens e disse que não tinha perdão para ela e que ela tinha cometido coisas terríveis aqui neste mundo, pecados terríveis e imperdoáveis, e que ela até entenderia o lugar para onde ela iria, que ela tinha um pouco de medo, mas que ela estava conformada com a sua condenação. E eu fiquei muito assustado com aquela resposta, com aquelas mensagens, porque na verdade, ela não tem noção do lugar para onde ela supostamente pensou que irá. Ela não tem ideia de como é esse lugar, como que é essa eternidade em condenação. Mas novamente reforcei que o sangue de Cristo era suficiente para purificar todo e qualquer pecador de seus pecados. E deixei então que o Espírito Santo pudesse convencê-la dos seus pecados e que ela pudesse se arrepender. Isso me lembrou quando Caim, ele matou seu irmão Abel e Deus vai até ele. Deus vai até o pecador que cometeu um assassinato. Então, os versículos que falam, né, um pouco dessa passagem, onde Deus vai até Caim, e no momento em que Deus encontra com ele, ele fala assim: disse Caim ao Senhor, o Senhor pergunta, né, cadê o seu irmão? E ele fala: sou eu o guardador do meu irmão? E no versículo 13, Gênesis 4, versículo 13, diz o seguinte: disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Em outra passagem, em outra versão fala: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. E no versículo 14 diz: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Versículo 15: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Olha, que coisa interessante, né? Caim mata o seu irmão Abel e Deus vai até ele oferecendo o quê? Oferecendo perdão. Oferecendo perdão para Caim. Caim não vai até Deus. É Deus que vai até Caim. E oferece para ele o perdão. E o que ele fala? É maior a minha maldade que possa ser perdoada, né? Na versão atualizada fala: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. É tamanho o meu castigo, ou seja, uma ideia de autocondenação, uma ideia de autocondenação diante daquilo que ele tinha feito. Talvez uma sensação de falsa piedade aqui. Mas Deus não disse isso para Caim. Deus não falou isso para Caim. Deus oferece o perdão para ele. Não foi isso que Deus falou para ele. Então ele está aqui se colocando numa situação de condenação que Deus não falou isso para ele. É ele que está falando. E Deus coloca um selo em Caim para que qualquer que encontrasse ele não ferisse de morte. Mas o que ele responde para Deus? Fugitivo e errante serei, e sairei da tua presença, e esconder-me-ei. Onde a situação em que Deus vai até Caim, e a resposta que ele dá para Deus, o que é? Eu fugirei de ti, da tua presença. Esse é o homem que constantemente acha que não tem perdão diante de Deus e que as suas obras, elas não podem ser perdoadas. Mas em momento algum, Deus falou isso para alguém. Em momento algum, Deus está falando para o pecador que o seu pecado não tem perdão. Muito pelo contrário. Deus oferece o perdão dos seus pecados em Cristo. Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício pelos pecados de muitos. Em outra
passagem, Salmo 51, versículo 3 e 4: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tudo por justo no teu falar e puro no teu julgar. No versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esse é o salmo de Davi, quando Davi se reconhece pecador, e esse é a atitude de um pecador arrependido, daquele que se reconhece pecador, insuficiente de ser salvo por si mesmo, e ele roga a Deus pelo perdão de seus pecados. Ele diz: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E nós sabemos que o sangue de Cristo, ele purifica o pecador de todos os seus pecados. Tem outro versículo que fala: aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Tem até um hino que nós cantamos que diz o seguinte, né? Alvos mais que a neve, ficamos quando lavados em teu sangue, ó Salvador. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Para aqueles que ainda acham que não tem salvação, que fez algo terrível, né? Paulo diz que ele foi o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, porque ele perseguia a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo foi salvo, com certeza. Nós conhecemos as cartas e tudo aquilo que ele fez, né? Depois que ele conheceu o Senhor, e ele fala que ele é o principal dos pecadores. E ele fala várias vezes de si como sendo um homem terrível. Ele se reconhece pecador. Então, Caim foi esse homem que ele não teve arrependimento, ele não se arrependeu daquilo que fez. E mesmo Deus oferecendo o perdão para ele, de graça, ele virou as costas para Deus e disse: fugitivo e errante serei. Acaso você anda neste mundo sendo um Caim, um fugitivo e errante, deixando as coisas que Deus está te oferecendo de graça e entendendo que para a sua situação não tem perdão? Pois é. Saiba que você não é o primeiro e que antes de você já existiu muitos como Caim. E o destino dele, o destino dele foi terrível. Então, o sangue de Cristo, ele é suficiente para purificar todo o pecado daquele que nele crê. Cristo foi o substituto de muitos naquela cruz. E não há nada que alguém possa fazer ou acrescentar, pois ele é suficiente e fez aquilo para Deus.